Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Depende do horário que você vai ouvir isso. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 21, a partir do versículo 8. Está escrito o seguinte: Agar e Ismael mandados embora. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância. Deu um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Bom, só até aqui, meus amigos, minhas amigas. Eu não quero falar sobre Abraão, eu não quero falar sobre Isaque, eu não quero falar sobre Sara, eu quero falar sobre Agar e sobre Ismael. Vejam, eu não sei se a situação de alguns de vocês, ou de um único de vocês que seja, hoje, é uma situação de aparente derrota, de abandono, de desprezo. Imaginem que Agar tinha um filho com um homem poderoso, como Abraão era. Abraão era um homem de nome muito grande, de nome muito forte. Então essa mulher, ela devia se sentir, apesar de ter sido serva de Sara, ela devia se sentir numa posição de privilégio, com todos os benefícios que essa posição poderiam trazer para a vida dela e para a vida do filho dela. Afinal de contas, ele era o primogênito de Abraão. De repente, ela se viu com uma sacola na mão e o deserto à sua frente. Tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela vislumbrava, toda aquela riqueza, todo aquele poder, toda aquela posição, tudo isso de repente se perdeu, virou fumaça. E ela viu somente o deserto na frente dela, e em seguida ela vislumbrou a possibilidade de ver o seu filho morrer, por falta do recurso mais básico, por falta de água. Vejam, o mundo ele dá muitas voltas. Eu sei que se Deus ele trouxe essa palavra para que eu a dissesse, essa palavra ela deve ser específica para alguém, mas ela serve para a vida da gente. Se você se vê abandonado, abandonada, desprezado, desprezada pelos homens deste mundo, saiba que Deus ele não te despreza. O importante é que os olhos de Deus estejam sobre você e sobre quem você é, sobre o que você tem. Porque isso efetivamente é o que vai determinar se você vai sair desse deserto, se você vai passar por esse deserto, mas se você vai sair desse deserto de forma vitoriosa. Vejam, os olhos do Senhor estavam sobre Agar e sobre Ismael. Humanamente falando, nós vemos o desespero dela, meio que já entendendo que a derrota era certa, era iminente.
e que aquilo era o fim. E o fim dela, aos olhos humanos dela, era trágico. Além de ter perdido a posição, de ter perdido tudo, ainda ia ter que ver o seu único filho morrer, e morrer de sede. Mas não, meus amigos, minhas amigas, não. Lá no 17 está escrito: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Vejam, meus amigos e minhas amigas, é Deus quem vai prover o que vocês estão precisando, o que vocês possam vir a precisar. Se vocês estão com medo, se vocês estão vendo o fim se aproximando, se vocês acham que é o fim da história, que a derrota é certa, é iminente, saibam que os olhos de Deus ele está sobre a vida de cada um de vocês. E que não será assim. Deus não vai entregar a vocês a destruição, a morte, a vergonha. Não, não vai ser assim. Deus ele já tem um plano pronto para a vida de vocês. Simples e puramente se submetam. Busquem a presença de Deus para que Ele mostre para vocês este caminho. Não tem segredo nisso. Buscar a Deus é muito simples. É só vocês falarem com Ele. E Ele, eu estou garantindo para vocês, Ele prontamente, Ele vai ouvir o coração sincero, as palavras sinceras de vocês. Então façam, ou melhor dizendo, não façam como Agar, antes de vocês se entregarem e entenderem que o fim chegou. Busquem a Deus, busquem o socorro, porque na Bíblia, na palavra de Deus está escrito que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E Deus verdadeiramente Ele é o nosso pastor. E o pastor ele cuida da ovelha. No Salmo está escrito: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Exerçam fé, serve para vocês e serve para mim também. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Ele levante o rosto sobre vocês e que Ele dê a paz que vocês precisam. Amém?